Bem-vindos ao podcast Cevada com Plutônio, um podcast que fala sobre ciência e religião, isoladamente ou tudo junto e misturado. Olá a todos, sejam todos bem-vindos aí a mais um episódio do podcast Cevada com Plutônio, o podcast que trata seu cérebro como ele merece. Meu nome é Thiago Vicente, hoje nós não temos nenhum convidado especial, estamos aqui eu e o Edinardo Ferreira aqui, também sempre anfitrião aqui. Gostaria de cumprimentar, Edinardo, tudo bem? Alguma coisa aí para comentar? Graças a Deus, tudo muito bem. E olha, o que não falta é notícia, viu? Toda semana tem alguma notícia interessante e a gente espera compartilhar e comentar algumas aqui com o nosso público. E até quando perguntei aqui pro Edinardo o que tinha para comentar, até lembrei aqui, ó, o Alex pediu aqui para a gente sempre informar, Congresso dos Cientistas Adventistas, do dia 17 a 19 de outubro. Quer saber mais informações? Entre no Instagram Cientistas Adventistas, que nós temos lá todos os detalhes de como você pode participar, como você pode se inscrever. Não perca essa oportunidade, nesse ano será no NASP, São Paulo. Então, agora que nós já fizemos a nossa propaganda aí para o nosso canal, né, que é Cientistas Adventistas, nós então vamos começar aqui com a nossa magazine aqui de notícias. E eu gostaria de perguntar aí para o Edinardo qual é a primeira reportagem aí, qual a primeira notícia que nós vamos conversar um pouco. Antes de prosseguir, só lembrando, tá, Thiago, também que até 10 de agosto está aberto ainda as inscrições para você poder enviar resumo de artigos para publicação no Congresso, tá bom? Aí vamos lá. Primeira notícia que eu vou trazer aqui que eu achei interessante foi sobre a invasão francesa à Rússia na época do Napoleão. Quem gosta um pouco de história sabe que o Napoleão foi até lá no auge da sua expansão, né? Tentou dominar a capital russa, e ele enfrentou o maior inimigo que qualquer um que enfrenta a Rússia pode enfrentar. Isso já aconteceu também depois com Hitler, e diz que é o mais importante, o mais poderoso e o mais invencível general russo, que é o chamado General Inverno. Então, durante a campanha, geralmente essas campanhas militares acontecem, né, na primavera e no verão, e o Napoleão não conseguiu vencer a tempo, então chegou o inverno russo, que é um inverno para lá de rigoroso. As tropas então tiveram que recuar. A estimativa aqui dos 600 mil soldados franceses, metade morreram nesse recuo, tá certo? E todo mundo sabe que houve muita morte por frio, por fome, por cansaço, fadiga, tudo isso matou esses soldados. Mas havia uma grande suspeita que havia muita morte também por tifo, né, que é uma doença bem complicada, ainda mais naquela época. E alguns pesquisadores franceses foram analisar vários corpos de soldados franceses que morreram naquela época, e eles descobriram que não encontraram nesses corpos, nessa amostragem de corpos, eles não encontraram os micro-organismos responsáveis pelo tifo daquela família, o que foi até uma surpresa, porque à época os médicos descreviam que o tifo tinha matado muita gente, mas essa amostra de soldados não tinha o tifo lá. Então, aí foi descoberto outros micro-organismos, alguns deles, por exemplo, associados a alguns tipos de piolho, e os médicos suspeitam que, bem, o piolho mesmo, ele não mata o soldado, assim, vai dar um incômodo, né, vai desgastar, mas matar não mata. Mas, se você juntar uma crise dessa de piolho, outras doenças típicas da higiene ou situações, né, complexas de acomodação para esses homens, né? Roupa sem lavar, sem poder tomar banho, alimentação baixa, cansaço, fadiga. Lembrando que esses homens estavam caminhando centenas de quilômetros para poder ir e voltar para a Rússia, tá? Depois de combates, inclusive, depois de derrotas, muito fadigados. Então, esse tipo de micro-organismos teria também debilitado bastante esses soldados, o que, novamente, só por si só não iria matá-los, tá certo? Mas, sem dúvida, debilitou muito. E a notícia é essa, porque achava-se que o tifo tinha dizimado as tropas, junto com os outros fatores que eu já citei, mas nesses corpos que foram analisados, não encontraram esse micro-organismo, o que foi uma surpresa. Os médicos não descartam que, se coletassem outros corpos, talvez achassem, mas eles ficaram surpresos que, pelo tamanho do morticínio e pelos diagnósticos da época, provavelmente muitos mais corpos teriam, e entretanto não foram achados nenhum com essa doença. Aí, Edinardo, você que sempre estuda muito aí sobre essas questões de guerra, essa guerra aí do Napoleão, questão da Primeira, Segunda Guerra, Napoleão não foi o último a perder desse grande guerreiro russo aí, né, o Inverno. Isso acabou que ocorreu também com Hitler, correto? Sim,
Hitler também sofreu bastante no inverno russo e foram 2 ou 3 anos ali de campanhas muito duras, né, contra a Rússia, condições climáticas parecidas, aquele avanço e tudo. Só que o Stalin na época, claro que isso ficaria para outro dia, o Stalin ele disse o seguinte: "Olha, deixa esses caras virem para nós". Lembrando que ele tinha desmontado boa parte do exército soviético, já ali nos anos 30, para aquelas paranoias de estados totalitários, então eles já tinham praticamente acabado com o alto oficialato, então isso deixou o exército soviético sem os seus melhores cérebros, por conta de medidas autoritárias que ele tomava, né, aquelas perseguições dentro do próprio exército. Quando a guerra chegou, eles estavam despreparados, militarmente, despreparados em termos de equipamento e tentaram ganhar tempo, né, aquele famoso armistício entre a União Soviética e os nazistas, e foi ganhando tempo. E quando a guerra começou, ele teve o cuidado de desmontar as suas principais fábricas, as que foram possíveis, e levar para o leste, e enquanto os alemães foram avançando, os russos, na verdade, começaram a construir linhas de defesa mais recuadas. Até que Moscou passou centenas de dias sob a ameaça alemã, né, cercada. Foi uma coisa terrível, muito terrível mesmo. Muita gente morreu de fome, e outras cidades russas também, grandes cidades. Mas é o de sempre, foi a famosa guerra de desgaste. Stalin acumulava tropas e ele acumulava cansaço e tudo. E o recuo foi o desastre que a gente já sabe, e foi uma guerra de desgaste, né. Todo mundo sabe que, obviamente, a indústria americana forneceu muito equipamento, tá, para os russos, mas estima-se que 10% do equipamento crucial. Os ingleses tiveram que segurar os alemães praticamente durante 1 ano e meio, 2, sozinhos, praticamente. Na Inglaterra foram muito famosos, mas em termos de massa de soldados, né, em termos de esforço de guerra, no sentido de sangue, como diriam os soviéticos, sem dúvida foram quem mais contribuíram, né. Mas, novamente, mais uma turminha que apoiou para o General Frio, né. O General Frio foi fundamental para destruir os alemães em Moscou, em Leningrado, em Stalingrado, né. Toda a cam as campanhas soviéticas, até pela extensão do país, foram muito castigadas também por isso. E o Napoleão, né, na sua ânsia expansionista também, encontrou esse general terrível. É interessante, né, ver essa história, assim, que às vezes a questão da localização geográfica, às vezes, promove uma proteção para o país. Eu lembro que eu vi uma reportagem sobre quando foi aqui com o Biden, né, eu acho que foi com o Biden que eles tiraram as tropas do Afeganistão, e os especialistas em guerra estavam falando, né, que o terreno tão acidentado do Afeganistão fazia com que conquistar aquele país fosse praticamente impossível. Então, assim, são realmente essas questões, assim, que também, contribuem aí com a questão de geopolítica e também as definições de países. Gostei muito do que o Edinardo falou aí, que eu vou aprendendo um pouco aí sobre essas questões de Primeira e Segunda Guerra com o Edinardo. A outra reportagem que temos aqui para a gente conversar é uma que eu mesmo trago aqui para vocês, e ela saiu no dia 2 de agosto, na BBC, que tem como título "Por que você não é tão egoísta quanto pensa?". Na verdade, essa é uma reportagem de Matt Warren, que saiu na BBC inglesa, e essa daqui é uma tradução. E essa reportagem eu gostei bastante, porque ela tem mais perguntas do que respostas. Então, o Matt Warren, ele discorre sobre vários estudos, sobre essa questão do altruísmo humano, da questão do egoísmo, e ele trouxe vários detalhes interessantes. Um dos detalhes aqui que eu trago para vocês aqui, mas vou trazer bem resumido aqui, mas como um incentivo aqui para que vocês leiam a reportagem. Ele aqui fala que eles ainda não conseguem entender como acontece isso. Nós somos egoístas, como funciona o altruísmo. Eles comentam aqui que os estudiosos, psicólogos, eles conseguem ver de que nós temos realmente uma grande tendência para nós sermos egoístas. Até pegando aqui um trecho aqui, existe um nível superficial no qual podemos operar egoisticamente, o que fazemos com frequência. Quer dizer, nós temos esse reflexo do egoísmo, mas mesmo assim existem atitudes altruístas no ser humano. E como é um estudo mais de um viés evolutivo, eles começam a tentar entender essa situação de forma a voltar na questão da evolução, de nós ter sido do ser humano ter sido caçador,
coletor, de que por viver em grupos, aquilo poderia ser mais interessante para os ancestrais, assim, de compartilhar recursos, e isso tem entrado na nossa mente, assim, nessa questão desse altruísmo que ocorre por impulso. Mas eu gostei do que eles falaram, trouxe trechos aqui que diz o seguinte. Taylor diz o seguinte: o altruísmo humano tem razões evolutivas. Na maioria da nossa história, vivemos em tribos como caçadores-coletores, em grupos altamente cooperativos. Não há motivos para que os primeiros seres humanos fossem competitivos ou individualistas. Isso não teria ajudado a nossa sobrevivência. Na verdade, teria colocado a nossa espécie em risco. Quer dizer, ele trazendo aquela ideia de que se nós fôssemos caçadores-coletores, teria algum argumento. Só que, em outro trecho, ele diz assim que existe uma associação tão forte entre o altruísmo e o bem-estar que seria insensato não viver de forma altruísta. A gentileza também nos faz sentir bem. O voluntariado, por exemplo, foi relacionado à melhoria da saúde mental, autoestima e autoeficácia, além da redução dos sentimentos de solidão. E também traz benefícios físicos, né, que eles dizem aqui. Pessoas que atuam regularmente como voluntários foram avaliados como parte de um estudo publicado em 2013, e 40% deles apresentaram menor propensão a desenvolver hipertensão arterial dos que os que não praticavam trabalho voluntário com frequência. Eu gostei desse estudo porque ele bate muito bem com a cosmovisão cristã. Eu não esqueço de, na igreja, ter escutado um testemunho, né, nós temos aqueles informativos missionários, né, na Igreja Adventista, contando histórias de outros lugares, e uma das histórias falava que era uma menina que tinha depressão e que ela tinha melhorado na depressão quando ela tinha começado a ajudar as pessoas. E eu fiquei pensando nisso que a Bíblia diz, né? Nós temos a nossa natureza pecaminosa, mas em Efésios capítulo 2, verso 10, diz que Deus nos criou para as boas obras. Então começa a fazer um pouco de sentido aqui também nisso que essa reportagem traz, né? O que é ruim nos vicia, mas o que é bom nos completa. Porque quando você vence a barreira da sua natureza e começa a fazer as coisas boas, você realmente acha felicidade. O que poderia fazer muito sentido aqui dentro dessa frase de Taylor, que existe uma associação tão forte entre o altruísmo e o bem-estar que seria insensato não viver de forma altruísta. Numa visão cristã seria assim: Deus nos criou para isso. Se nós nos apropriarmos da força do Espírito Santo e fizermos isso, nós veremos que vamos nos sentir bem e vamos ver o quão bom é aquilo que Deus pede para nós. Eu li recentemente um trecho de um livro que, lamentavelmente, não estou lembrando agora qual livro, tá? O autor, ou autora, ela comenta mais ou menos o seguinte, que claro que existe uma solidariedade, existe uma generosidade muito bonita, inclusive, que surge da dor e da dificuldade, né? Que é quando você tem um grupo de pessoas que está numa situação difícil, ou, né, você presencia alguém que está mal, e essa generosidade que brota, né? Há um elogio nesse livro que eu li, nesse trecho, a esse comportamento generoso e altruísta. Mas o autor ele cita, não como crítica, que de certa maneira esses momentos de tragédia, de tristeza, de calamidade, eles acabam gerando um senso de sobrevivência em todos os atores envolvidos. Então é um pouco que natural que surjam esses atos também de heroísmo, né, de ajuda, né, de solidariedade, tá, nesses momentos difíceis, o que é louvável, tá? O autor não tá de maneira alguma diminuindo isso. Inclusive nesse artigo, né, Tiago, que a gente deu uma lida agora, ele fala que a maioria das pessoas que participam de atos de heroísmo, elas mesmo não se consideram heróis, heroínas. A maioria delas fala que agiram por impulso ou por uma obrigação, não foi aquela coisa: "Meu Deus, eu vou ali, é de ato pensado, eu vou me arriscar para salvar aquela outra pessoa". Novamente, são heróis, merecem parabéns, mas esse ator que eu citei, ele fala uma coisa interessante. Existe um espírito superior na avaliação dele, também na minha, que é da pessoa que é generosa, bondosa, altruísta, em momentos de tranquilidade. É aquela pessoa que não precisa esperar uma tragédia acontecer, não precisa esperar algo mal acontecer
para estar sendo essa pessoa generosa, uma calamidade pública, digamos assim, é aquela pessoa que já consegue ser generosa em situações, digamos, tranquilas, especialmente quando ela está bem. Não é um gesto compensatório, não é, digamos assim, um pagamento de pecado, não é uma ação, digamos, derivada de uma obrigação que a pessoa se sente a ser gentil. Mas o autor nesse trecho ele deixa bem claro que essa generosidade da pessoa que não precisa ser generosa, que não se sente em débito com nada, ela acaba tendo uma beleza maior. E nessa linha, né, que o Thiago também estava comentando, eu lembrei de um programa que a gente gravou com a doutora Rosângela, tem uns 15 dias ou 3 semanas, não lembro agora, que a gente falou sobre natureza, né? Deus revelado na natureza. E a gente foi comentando como, se a gente for ver os símbolos, né, os times de futebol, os partidos políticos, os países, geralmente eles colocam como seus símbolos animais predadores, né? Eles colocam leões, águias, né? Colocam ursos, dragões. Geralmente os países colocam animais bem e time de futebol, né, colocam animais bem predadores, animais que agressivos, né, como seus representantes, né, passando a imagem de força e tal. E eu comentei com a doutora Rosângela também naquele programa, que se a gente for ver até nos livros de biologia, né, quando o pessoal vai desenhar aquelas pirâmides, eu acho que é pirâmide alimentar no nome, eles acabam sempre colocando os predadores lá em cima, essa pirâmide, e lá para baixo sei lá, os herbívoros, né, coloca lá as ovelhinhas, coloca os carneiros das vaquinhas, coloca os animais mais pacíficos, digamos assim, mais de rebanho lá embaixo. É mesmo na natureza, né? E o que acontece? Claro que eu não estou falando que o biólogo que fez essa imagem pensou nisso, a gente acaba tendo uma valorização muito grande do predador, né, do egoísta, né, da pessoa que só cuida de si e que vê o mundo como algo para servi-lo. E quando a gente, na verdade, se a gente for parar para prestar atenção, quem faz o mundo se mover não são esses predadores ou essas pessoas no topo da cadeia alimentar, digamos assim. Aqueles que enxergam o resto do mundo como algo a ser devorado, mas realmente quem faz as coisas acontecerem são as pessoas solidárias, são as pessoas que trabalham em espírito coletivo, né, e a gente como cristão tem que ter especial atenção a isso. Inclusive, alguns livros de teologia que eu já li, teologia histórica, fala que um judeu, por exemplo, do Antigo Testamento, ele acharia muito estranho a posição individualista que a gente até como cristão se vê hoje. Ele se via muito como povo, né, ele se via muito como uma coletividade. Tanto é que hoje no meu ano bíblico eu li aquela história daquele homem, esqueci agora qual é o nome dele, tá? Quando o povo de Israel foi dominar aquela região ali de Jericó, um dos livros de Josué, um deles roubou uma capa para si. E por conta desse pecado individual, todo o povo acabou sofrendo. Eles sofreram uma derrota grande no exército. Então, esse trecho ilustra como, apesar de sermos indivíduos, a gente faz parte de uma coletividade muito maior. Ah, tá. É a história de Acã que roubou o Eu objeto. tinha esquecido o nome dele. Sim, e só para terminar aqui, pra trazer mais alguns detalhezinhos aqui dessa reportagem, tem uma parte interessante que ele fala que, apesar da gente ter uma questão altruísta dentro da gente, ele até fala que a maioria das pessoas são moralmente medíocres, né. Ele fala que as pessoas tendem a superestimar sua própria bondade moral. A gente tem uma tendência de achar que a gente é como se fosse mais bonzinhos do que a gente realmente é. E isso pode atrapalhar quando as nossas decisões de ajuda, elas não são automáticas, porque quando a gente age no impulso, a gente não pensa. Mas se a gente pensar, se a gente for de forma deliberada e ainda estiver superestimando a nossa bondade, da gente na verdade, não fazer nenhum ato de bondade, na verdade a gente fazer um ato para nos autogratificar, é o que ele comenta. E aí depois ele fala o seguinte, que eu também acho interessante, é que o pesquisador destaca que não é realista tentar copiar a vida de pessoas extremamente altruístas. Aí até dá o exemplo aqui do Nelson Mandela, Gandhi, Jesus, e ele até chama isso, essas pessoas altamente altruístas de anomalias estatísticas. E até eu trago para essa questão bíblica, né, que não é natural a gente ser altamente altruísta, né. A Bíblia diz que os atos de bondade que a gente faz são atos do Espírito Santo. Então é uma entrega, o que nos mostra que isso realmente não vem de nós. Mas é uma reportagem muito interessante, eu recomendo que você que está nos ouvindo aí leia. Então repetir aqui, né, para você não ter que voltar aí no
nosso áudio aí, porque a reportagem Por que você não é tão egoísta quanto pensa, que saiu na BBC News Brasil. Ednardo, você ia trazer também uma outra reportagem? Trago outra reportagem. Hoje, 5 de agosto de 2025, pelo que eu observei aqui nas notícias, saiu o relatório final da Marinha Americana, né, que ela fez investigação daquele acidente, daquele submarino, mini submarino que 2 anos atrás, 3 anos atrás, se eu não me engano, foi mergulhar lá onde o Titanic estava e implodiu, assim. Eu acho que todo mundo lembra que era um comandante, mais 4 ou 5 turistas que estavam acompanhando, né, e perderam contato com o submarino. E após 3, 4, 5 dias de busca, realmente encontraram os restos. Infelizmente, as pessoas que estavam dentro faleceram e saiu finalmente o laudo, né? O laudo da investigação. Isso eu achei bem interessante. Inclusive, tem documentários sobre isso. O documentário que eu vi na semana atrasada na Netflix investigava, né, isso que houve, essa tragédia. É interessante que quando o documentário foi feito, ainda não tinha saído o laudo da Marinha, mas meio que já deixa claro o que aconteceu. E no fim das contas, foi uma tremenda irresponsabilidade, né? Então, eu vou tentar resumir aqui bastante os fatos. Não é novidade, já existem outras empresas que fazem esse tipo de turismo, é um turismo caríssimo, né? Porque você é quase tão caro quanto querer dar uma espiadinha lá no céu, na estratosfera, né? Que algumas empresas também fazem. No caso, são submarinos feitos em material muito resistente, aço, titânio. Só que são materiais muito caros e materiais muito pesados. Então, por conta do tamanho desses mini submarinos, do tamanho do peso, e de acordo com o preço do material e tudo isso, acaba exigindo também um navio maior para transportar esses mini submarinos. Então acaba que esse turismo de altas profundidades, para visitar especialmente naufrágios ou a natureza lá embaixo, ele geralmente é muito caro. Então esse empresário americano, ele decidiu então desenvolver uma tecnologia diferenciada. Ele tinha certeza que eles conseguiriam fazer um mini submarino bem mais barato, usando outros materiais. No caso, ele tentou fibra de carbono e seria para mergulhar em alta profundidade e num submarino mais barato, mais leve e que exigiria custos bem menores. Então, como ele explica muito bem, o dono da empresa o sonho dele era, digamos assim, popularizar esse tipo de mergulho. Não que ficasse barato, tá? Não seria tipo, continuaria muito caro, mas digamos assim, uma coisa que cairia de $1 milhão cairia para $100.000, que já é um preço bem menos custoso do que outro tipo. Mas o fato é que esse senhor, o dono da empresa, o Richard Rush, ele começou a desenvolver a tecnologia e tal, só que durante os testes já era visível que o material não ia dar conta, tá? O material não ia dar conta, havia vários falhas, aquele material não iria suportar aquela pressão toda. Isso, e o documentário é bem claro, ele mostra várias vezes, ele explica bastante isso, mas ainda assim ele continuou nessa empreita, praticamente demitiu todos os funcionários, ou eles pediram demissão, que de alguma maneira tinham denunciado, né, ou teriam alertado dos riscos. Então, infelizmente, ele estava naquela linha de vamos empreender, tem que ter coragem em tudo, e a gente sabe como é que terminou a história, né. Apesar de ter tido vários avisos sobre isso, e a Marinha Americana acabou, no fim da sua investigação, percebeu esse monte de falhas. Tem muito mais falhas do que eu falei aqui, tá, gente? Vai ver o documentário se você quiser saber mais. Mas foi percebido inúmeras falhas em todo o processo de desenvolvimento do submarino, de teste, de lançamento, as informações que eram passadas para os turistas. Então, é uma tragédia, mas mais uma vez, às vezes que o pessoal quer romantizar, mas é isso mesmo, a exploração, o ineditismo, cobra seu sangue e tal. Mas infelizmente aqui é um caso que foi muito além da pioneiria, né, realmente teve muitíssima irresponsabilidade também junto. E essa reportagem nos lembra, né, até você comentando aí, a questão das normas, né. Eu já ouvi ao longo da minha vida profissional muitas pessoas reclamando de norma. "Ah, mas a norma obriga isso", mas são estudos que já foram feitos. Foi estudado, foi analisado, levou em conta coeficientes de segurança, de que realmente se você sair um pouco do coeficiente de segurança, vai funcionar, mas o coeficiente de segurança traz ali um controle a mais para algumas coisas que possam sair do controle,
Mas o que me chama atenção é que, na maioria das vezes, essas inovações não é comentada com o cliente, né. Fico pensando aí estava até olhando aqui, no submarino estava esse Richard Rush, um copiloto e 3 bilionários. Eu fico pensando assim, se esses 3 bilionários foi informado para eles que era uma estrutura, diferenciada, que não estava seguindo as normas, que ele não ti que ele estava tentando economizar e tudo, porque eu acredito que eu não eu acho que esses 3 bilionários não entrariam nesse submarino se soubesse que tinha sido feito desse jeito. E até por ele ter falado aqui 3 bilionários, às vezes ele pagaria mais caro para ir até lá com segurança, não era questão de dinheiro. Olha, o que eu acho interessante, não só nesse documentário, mas em outros documentários que eu tenho assistido sobre outros temas semelhantes, como parêntese, tá? Propaganda da Netflix agora. A Netflix tem uma série de documentários da linha que eles chamam de Desastre Total. Então tem coisas trágicas mesmo, que morreram pessoas, e às vezes é coisa bobagem ou coisa séria, mas não necessariamente vai ter morte, tá? Mas é uma coisa que eu achei interessante em vários desses documentários, que geralmente envolvem grandes empresas, né? Porque afinal de contas, você sabe, né, para ter grandes falhas, tem que ter grandes empresas ou muito dinheiro envolvido. E uma coisa que eu achei interessante, pelo menos pelo que eu vi nos documentários, claro que eu não sou advogado, nem moro lá, nunca morei nos Estados Unidos, mas aparentemente a legislação americana, ela permite muitos contratos de sigilo, no sentido que os próprios funcionários, ele é obrigado a ficar em silêncio para muita coisa. Então eu percebi que muitas vezes é por questão contratual, até denúncias eram proibidas ou coisa parecida, que fragilizava todo o processo. Mas eu acho que a gente tem que tomar cuidado sempre com isso, que inclusive o documentário explica, né, que esse empresário, o Richard Rush, né, Stockton Rush, ele, por exemplo, ele era tão, assim, cínico, que ele, por exemplo, para evitar, porque parêntese, tá, uma coisa importante, eu não sabia se como ele dizia que os seus tripulantes eram cientistas, oficiais técnicos, eles eram colaboradores na pesquisa, ele não exigia certos certificados, porque, por exemplo, se ele cobrasse como turista, se fosse um turismo, então, tinha que ter uma série de certificados para poder o submarino cobrar de passageiros. Mas no caso, é como se esses passageiros, na verdade, fossem, doadores e pesquisadores. Então tinha uma manobra legal ali para poder não para poder os órgãos reguladores de veículos, de barcos na marinha nos Estados Unidos, pudesse driblar esse pessoal. Então você vê que tem muito cambalacho, tem muita coisa assim, mas a gente sabe que a pioneiria, ela exige seu preço, mas a gente tem que tomar muito cuidado para esse preço realmente não ser a absoluta irresponsabilidade, como é o caso que a gente viu ali, né. Não, e outra coisa, né, e se for esse preço ser pago, que não inclua outras pessoas, né. Ah, sim, sim, sim. Mas infelizmente, né, uma coisa que eu percebi, fica para outro programa que a gente tem que trazer com psicólogo, é o seguinte, isso é uma percepção minha, mas eu acho que ninguém vai discutir, né. No geral, grandes empresários ou grandes políticos, grandes atores, seja lá quem for a pessoa que se destaca nas suas áreas, especialmente essas áreas onde dinheiro e poder estão envolvidos, geralmente são pessoas que estão dispostas a correr grandes riscos também. São pessoas que tendem a correr muitos riscos. Então o risco já é uma coisa que já está atrelada a essas pessoas. E outra coisa que eu percebi é que geralmente quem está mais disposto a risco, apesar de dizer que tem coragem, a gente sente que são pessoas que se sentem mais imunes ao que pode acontecer, né, vamos falar aqui, eu vou usar a palavra que está errada, ao destino, né, eu não gosto dessa palavra destino, tá, mas parece que são pessoas que se sentem mais invulneráveis, né, então, aparentemente, o risco é uma palavra que anda muito perto da invulnerabilidade. Então acaba sendo pessoas que têm um grande apetite por risco, no caso desse empresário, e esses bilionários, também não foi ver a biografia dessas pessoas, que lamentavelmente faleceram, a gente percebe que também provavelmente eles tinham algum gosto por risco. E o documentário também mostra que esse empresário ele é muito sedutor, ele é muito convincente, ele falava com muita propriedade de tudo, tá. Então enfim, é isso. Então a Marinha Americana saiu hoje com o laudo, como não é surpresa, realmente houve uma série de falhas no projeto, falhas no teste, e irresponsabilidade de comunicação que levaram infelizmente a
tragédia. Infelizmente, morreram aí o que eu vejo ainda como alguns inocentes aí que não sabiam da história. E, Edinardo, nós temos mais alguma reportagem? Eu tenho mais duas, né? Então eu vou colocar mais uma aqui de imediato, que eu acho que serve mais de alerta, né? Não chega uma coisa a ser uma coisa científica, mas na minha opinião já é grave o bastante para a gente dar uma observada, né? Infelizmente eu acompanho nas minhas redes sociais, lembrando sempre que as redes sociais tendem a te indicar assuntos que você tem mais interesse, e eu sempre acompanho muito assunto militar. E nas últimas semanas, praticamente, dia sim, dia não, tem algum brasileiro morrendo nessas guerras lá, em outras guerras, especialmente na Ucrânia, tá certo? Ou arrependido de ter ido e pedindo para voltar. O que é que tem acontecido? Claro que eu não fui exposto a esse tipo de propaganda, até porque eu estou bem distante do perfil desejado, tá? Mas aparentemente no mundo inteiro, o que inclui o Brasil, tem havido muita propaganda de contratação de mercenários. A palavra é essa mesmo, tá, gente? Não vou aliviar na palavra não, é mercenário mesmo. Que eles têm prometido salários muito bons para as pessoas no mundo inteiro, inclusive no Brasil, para ir lutar na Ucrânia. E a gente já viu os depoimentos que eu tenho lido, não, o cara me prometeu que eu ia pilotar drone, que eu não ia servir na linha de frente. Outro foi prometido que ele iria trabalhar como policial nas cadeias ou administrativo, nas cadeias da Ucrânia. Então acaba isso, acaba que eles prometem que o recrutado não vai servir na linha de frente, tá bom? E o fato é que quando chega lá recebe algum treinamento básico já enviado diretamente para a linha de frente. Uma coisa importante, tá, gente? Eu li agora recentemente um livro sobre a Segunda Guerra Mundial. E isso não é novidade nenhuma para ninguém, não vai ter nenhuma revelação para quem é da área militar, mas de longe as tropas que mais sofrem baixa são a infantaria, que é a turma que realmente, infantaria para quem não sabe, infantaria é o soldado clássico, é o cara que está com o fuzil na mão e está lá na linha de frente atirando e tomando bala de volta, tá? Então, por exemplo, as baixas na infantaria tendem a ser 3 vezes maiores do que o conjunto da artilharia, da cavalaria e de outros serviços e de outras armas, como falam os militares. Então, realmente as baixas são muito altas no meio da infantaria. E, gente, assim, caso alguém conheça alguém que esteja com essa ideia e tal, lembrando, gente, você é um brasileirinho, sem ser militar, sem experiência, e você tá achando o quê? Você tá achando que você vai lá pra Ucrânia pra ser treinado pra quê? Então, realmente, a tendência é que você vai ser jogado na linha de frente. Aquilo tá sendo um matadouro inacreditável, assim, realmente, dezenas de milhares de pessoas, tanto russos quanto ucranianos, têm falecido nessa tragédia de guerra, tá certo? E não se engane, se você for alguém que tá pensando em ir pra lá, diga pra essa pessoa o seguinte: olha, pode até pagar US$ 1 milhão por mês, que não é o caso, pode até pagar. Mas defunto não gasta dinheiro. E eu tenho certeza que a sua família prefere você lá, prefere você bem aqui e talvez pobre, tendo que trampar, do que morto lá, tá bom? Eu não conheço muito como é que funciona essa questão de ingressar como soldado estrangeiro, né, mercenário nesses exércitos, mas realmente, né, Ednardo, quando você fala assim, eu acredito que a pessoa tem que ter uma ideia de que quando ela está indo lá, não estão chamando ele, um brasileiro, para ser o general, né, que vai ficar lá sentado dando ordens, né? Acaba que você vai pegar aqueles, provavelmente, os empregos, os setores que as pessoas não querem ir. E até como você está falando aí, como a infantaria morre mais gente, provavelmente você que está querendo ir para lá, está pensando em receber a proposta, já saiba que a chance de você ir para a infantaria é quase que total. E principalmente, Reginaldo, o que eu fiquei pensando é assim, né, que realmente, você falou aí que na reportagem falava de pessoas que tinham falado que ia pilotar drone e chega lá e vai para a linha de frente, é que você chega num país, não sei o quanto essas pessoas conhecem a Ucrânia para ter ido antes de ir para lá para a guerra, mas você chega num lugar que você conhece pouco ou não conhece nada, você vai entrar num lugar que e te falarem que ali não é a linha de frente, você vai acreditar. Então são esses cuidados que as pessoas têm que ter, porque o que me veio à mente essa questão é do dinheiro fácil. A gente ter cuidado com o dinheiro fácil, cuidado com o que a gente já até gravou aqui, né, o jogo do tigrinho, jogos de azar, loterias, essas ações no universo especulativo, que às vezes as pessoas falam muito, assim, números, assim, e a pessoa meio que vidrada ali no ganho rápido, no ganho fácil, ela vai para aquele lado e acaba que ou perde o dinheiro e nessa questão aí da Ucrânia perde a vida, né. E você já vai comentar?
Não, não, só para completar, né, novamente lembrando o seguinte, gente, infantaria deu o que eu vou falar agora, vai ter muito militar querendo arrancar meu pescoço, tá certo? Mas assim, uma infantaria é uma arma muito menos especializada do que, por exemplo, uma artilharia, do que uma cavalaria, do que uma parte de, como é que eu vou dizer, uma parte de saúde, parte médica. É mais complexa do que, por exemplo, uma logística, dependendo do que você faz, mas novamente, você é um estrangeirinho, um cara que vem de outro país, sem especialização, sem treinamento. Tô precisando de carne para moer agora, nesse momento. Então não se engane, a não ser que você seja um militar já experiente aqui no Brasil, você seja um cara especializado, um cara que realmente tenha muita qualificação, mas não se engane, se você for para um lugar como esse, você vai ser o famoso bucho de canhão, você vai estar na linha de frente, só para somar números. E provavelmente você vai nas missões onde você seja os mais dispensáveis possíveis, tá? Então, novamente, né, tanto matéria científica, mas assim, a gente deixa o alerta, gente, não aceita esse tipo de recrutamento, vão te vender mundos e fundos, tá? Mas não é assim, se for para lá, já entendo que você vai para uma situação bem difícil. E a nossa última reportagem, Reginaldo, qual que seria? A última matéria que eu trago aqui, a gente traz aqui para vocês é o seguinte, especialmente as Big Techs, né, eu tô falando especialmente delas, as Big Techs, elas já consomem volumes de energia gigantescos para fazer o processamento, já consomem, já consumiam. Mas o que acontece? Agora com as inteligências artificiais, que estão sendo usadas de maneira muito maior do que se imaginava, né, e elas consomem muitíssimo mais energia do que o seu Googlezinho, do que o seu YouTubezinho já consumiam, então essas empresas estão procurando outras fontes de energia. E a fonte, por incrível que pareça, com a maior capacidade de expansão, né, mais adequada, tá, que não vai depender de vento, não vai depender de regime de chuva, não polui tanto quanto, por exemplo, o carvão, então elas estão começando a querer apostar bastante em usinas nucleares, tá, então está tendo forte movimento para poder expandir essa rede de usinas, né, inclusive você ter mais usinas, digamos, proprietárias, isso é no mundo todo esse fenômeno, especialmente nos Estados Unidos, onde também, mas não apenas lá. Então eles estão começando a querer expandir o uso de energia nuclear para alimentar seus supercomputadores. Na verdade não é tão simples assim, tá, mas seus polos de processamento de dados e armazenamento de dados. Naturalmente, é considerado a energia é o famoso para nós que já temos quase 50 anos, mais de 45 e 40, e viveu os anos 80, lembra muito bem Hiroshima, o que foi o pânico que Hiroshima gerou na época. Hiroshima, desculpa gente, Chernobyl, desculpa. O pânico que Chernobyl gerou no mundo nos anos 80 ali, e agora mais recentemente, Fukushima, né, que teve um maremoto que destruiu essas usinas. Então é o famoso, essas usinas nucleares elas são muito limpas, muito seguras até que aconteça alguma coisa, né. Então é uma notícia interessante, porque ela envolve muito mais do que processamento de dados, mas envolve toda a questão de segurança mundial. Porque lembrando, a usina nuclear, ela precisa ter produção de enriquecimento de material nuclear, especialmente urânio, você tem que ter a compra desse material, são vários materiais super especializados, você tem que ter muitos profissionais, e isso gera um mercado muito grande e lembrando que estamos no momento que as DECs estão lutando para o mínimo de regulação possível para elas e naturalmente vão querer afrouxar a segurança em usinas nucleares, que aí já traz uma complexidade de um risco bem maior. Eu já tinha lido uma reportagem parecida com essa, ano passado, que falava sobre essa questão aí de que vários países eles resolveram voltar a construir, a projetar usinas nucleares. A complexidade da usina nuclear é essa, né? Porque é realmente uma energia limpa, igual você falou perfeito aí, enquanto não dá nenhum problema, ela é muito segura. Só que quando dá algum problema, os problemas são gigantescos. Então, realmente, energia nuclear, você tem o custo, né, de implantar, né, a usina, mas depois os custos são mais simples. Lembrando, né, que porque muitas vezes as pessoas quando vão fazer o cálculo da energia da usina nuclear, elas esquecem de que se gasta energia para enriquecer o urânio. Então, tá, as contas para saber se a usina nuclear vai ser eficiente, tem que se levar em conta também o gasto de energia prévio que você tem para enriquecer o urânio na proporção que é necessária.
Lógico que é muito mais baixo do que uma bomba nuclear, mas mesmo assim, para chegar, que eu me lembro era 6% mais ou menos, depois eu tenho que relembrar, ainda gasta bastante energia. E é aquela questão, Edinaldo, que a gente já sabe sempre como vai acontecer. Eu entendo que o ser humano ele sempre se preocupa com o meio ambiente, essas coisas e tudo. Nós, naturalmente, a gente preocupa, às vezes ali preocupa ali se vai comprar um alimento mais saudável, orgânico, vou preocupar sobre o meio ambiente e tudo, mas quando as coisas começam a apertar, aí eu acho que dentro daquele até da matéria que a gente falou da psicologia, eu acho que a nossa mediocridade ela aparece, né, e a gente começa a ser um pouco menos altruísta com o futuro, ou então com as outras pessoas, e a gente começa a se preocupar com aquilo, né. Então a gente começa a afrouxar as questões ambientais, a gente começa a se preocupar menos para tentar conseguir aquilo que a gente está precisando, né. Mas é uma realidade, eu já estudei sobre energia nuclear na faculdade, eu eu sou até uma pessoa que sou a favor dessa questão de energia nuclear, mas não nesses moldes, né. Energia nuclear é uma coisa que você pensa bastante, é uma coisa que você analisa, que você tem que ter projetos, assim, a médio e longo prazo e não simplesmente empresas como as Big Techs que estão gastando muita energia com data center, com inteligência artificial, simplesmente pensa numa usina nuclear ali para atender a curto prazo uma demanda de setor, né. Não é energia nuclear é uma coisa que tem que ser pensado não só num setor, mas eu até penso em não só num país, né, mas mundialmente ela tem que ser analisada, porque quando dá algum problema, o problema acaba indo não só na região nos arredores, mas também em locais, assim, bem mais distantes. Então é isso, assim, eu acho que para fechar o comentário sobre essa matéria é isso, assim, é curioso, né, o consumo de energia é tão gigante que já estão assim, é o famoso se eles estão pensando é porque já estão investindo, na verdade, né. Então já estão pesquisando esse uso e novamente a preocupação por um lado você fica, né, realmente fica explícito a quantidade de energia absurda que tem esse gasto, e por que não falar ser desperdiçado, tá. Mas também essa questão da segurança, né, porque infelizmente, pelos anos de leitura que eu tenho, e tanto faz, tá, porque não, gente, não tem a ver com capitalismo nem socialismo. Infelizmente, quem bota dinheiro, seja um dinheiro vermelho ou azul, vamos falar assim, né, não interessa a cor do dinheiro ou de onde veio. Quem bota tanto dinheiro em certos investimentos vai querer ter o retorno de qualquer modo, e todo mundo começa bem, até que o sapato aperta. Infelizmente, segurança, como foi o caso de Chernobyl, como foi os Three Miles, esqueci agora qual o nome, tá, já nos anos 70, também teve uma questão nuclear nos Estados Unidos grave, um vazamento, só que foi mais local e foi mais bem escondido e mais esquecido, mas infelizmente aspectos como segurança, tá, são passíveis de burla. E infelizmente, novamente, existe um mercado também muito grande tentando, entender que qualquer tipo de regulação é uma restrição, é autoritarismos e tal, mas é o tal do equilíbrio, né, entre o empreendedorismo, entre a inovação e a pioneiria e também, engraçado que está remetendo até a notícia do submarino, né, que a gente falou no começo, como equilibrar tudo isso com também segurança, responsabilidade, né, e seriedade, né, porque lembrando, estamos falando aqui de usina nuclear, com alguns poucos quilos de urânio até empobrecido, tá, nem tem que ser enriquecido não. Você com alguns poucos quilos, por exemplo, de um urânio já desgastado, já usado, roubado de uma usina dessa, ou quando eu falo usina, é de toda a cadeia produtiva, tá. De alguma etapa da cadeia produtiva, um urânio desse empobrecido ou enriquecido, alguns poucos quilos, por exemplo, podem ser usados para contaminar, por exemplo, o lençol freático, para acabar com a rede de água de uma cidade, só pela contaminação, fora outros usos terríveis que podem ter, né. Ok, é uma fonte de energia, mas ela exige muitíssima responsabilidade, muitíssimo controle, que infelizmente não sei se parte dos que detêm poder hoje estão assim de fazer. Então a minha preocupação mais é essa, além do dado curioso desse consumo de energia tão gigantesco que os meios convencionais não estão dando conta. E aí, para você que está nos ouvindo aí, eu pesquisei aqui, Edinardo, foi em 1979 um incidente na usina nuclear de Three Mile Island, lá nos Estados Unidos. Então aí para você depois aí, que está nos ouvindo aí, pesquisar. Então,
nós fechamos aí. Gostaria de saber, Edinardo, você tem algum comentário final aí que gostaria de deixar aí pra gente? A gente fechando esse episódio. Olha, o comentário que eu tenho a desejar a todos aí. Um bom dia, boa tarde, boa noite, ou até boa madrugada, não sei que horas você está escutando, tá bom? Compartilhe nosso podcast e a gente tem que ter, e a gente procura sempre, tá, gente? Dar uma lida, expandir um pouco mais o nosso conhecimento e acredite, tudo isso afeta o nosso dia a dia. Talvez você nunca vai viajar de submarino na sua vida, talvez você não saiba nem nadar, talvez nem na piscina você entre, mas é importante a gente conhecer, às vezes, os procedimentos e processos de desenvolvimento de produtos, tá certo? Então, às vezes, a irresponsabilidade desse empresário nesse submarino poderia ter sido, por exemplo, a tiazinha que faz um cachorro quente ali no centro da cidade e não tem o devido cuidado com a higiene, tá? Então, tem coisas que não tem a ver com dinheiro ou não tem a ver com desafio, tem a ver com ética, tem a ver com responsabilidade, né. Então é isso, de maneira geral a gente tem que tudo que a gente leu aqui, quase tudo que a gente leu aqui hoje, tem alguma coisa a ver com esse tema. Então que a gente procure fazer muito bem feito o que a gente faz. E pegando esse mesmo tema aí do Edinardo, gostei muito como você terminou aí, a questão de planejar, né, a questão de entender as situações. Eu termino com um trecho bíblico aqui que está em Lucas capítulo 14, verso 28 a 30. É um texto aqui bem conhecido, diz o seguinte: qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois, se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos que a virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Que nós possamos ter essa visão aí mais responsável das coisas. E como o Edinardo falou, talvez você não entre num submarino, mas aqui a gente consegue aprender bastante aí, às vezes até de escolher melhor aí o que a gente vai comer na rua. Mas então, boa noite para vocês, boa tarde ou bom dia, não sei quando vocês estão nos escutando aí. Não se esqueçam aí de entrar no nosso Instagram, Cientistas Adventistas, para se informar melhor aí do congresso, né, que vai acontecer do dia 19, do dia 17 até de 17 a 19 de outubro desse ano, e que você pode aí submeter seus trabalhos aí até o dia 10 de agosto. Nós estamos já chegando aí nessa data. Então espero até que você nos escute aí antes do dia 10 de agosto, se você ter essa oportunidade aí também, mandar os seus trabalhos. Então, nos vemos aí na próxima quinta-feira aqui no nosso podcast Cevada com Plutônio. Até mais! Quer mostrar ao mundo a sua pesquisa científica? Então corra! Mande seu resumo para o 6º Congresso Internacional de Cientistas Adventistas até o dia 10 de agosto. O congresso acontecerá de 17 a 19 de outubro de 2025 no Centro Universitário Adventista de São Paulo, UNASP, em Engenheiro Coelho. Mais informações no site www.cientistasadventistas.com.br. A gente se vê por lá. Você já nos segue nas redes sociais? Não? Então siga-nos agora mesmo no Spotify e inscreva-se no nosso canal no YouTube. Assim, você não perde nenhum episódio do nosso podcast, que vai ao ar toda quinta-feira, às 5 horas da tarde. E se você é adventista, aluno ou titulado com mestrado ou doutorado em qualquer área do conhecimento, faça parte do movimento Cientistas Adventistas. Mande um e-mail para cientistasadventistas@gmail.com. Será um prazer ter você conosco. Aviso! O Movimento de Cientistas Adventistas é um ministério de apoio que não possui vínculo jurídico ou administrativo com a organização da Igreja Adventista do Sétimo Dia. O podcast Cevada com Plutônio não fala em nome da Igreja Adventista do Sétimo Dia, suas instituições, ministérios oficiais, obreiros ou colaboradores. Se você gostou deste episódio, assine gratuitamente nosso podcast no Spotify, Amazon, Apple e se inscreva no nosso canal no YouTube. É só procurar por podcast Cevada com Plutônio nos streams de áudio ou Cientistas Adventistas no YouTube, Instagram, Facebook e X. E compartilhe com seus amigos. Assim você nos ajuda a chegar a cada vez mais pessoas.